Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você mais uma palavra. Deus tem falado muito ao meu coração sobre ministério, sobre chamado. E eu quero compartilhar com você aqui no livro de Filemão, capítulo 1. Só tem um capítulo, né? Versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. O Espírito Santo me deu um entendimento que eu quero compartilhar com você sobre a pessoa de Arquipo. Arquipo era um cristão convertido, ele pertencia à igreja, aos Colossenses, né? Depois nós vamos ver isso. E aqui diz a palavra que ele era companheiro do apóstolo Paulo nas missões. Ele pregava o evangelho, cooperava com o apóstolo Paulo, estavam juntos na mesma fé. E ele tinha uma igreja na sua casa. Ele servia ali ao Senhor, ministrando ao Senhor, ganhando almas para Jesus. Ele tinha uma vocação e um chamado para o ministério. E isso é bonito, isso é tremendo. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava preso e quando escreveu essa carta, ele enfatiza a pessoa de Arquipo. Isso dá a entender que Arquipo era um grande homem de Deus, era um homem temente, que exercia o seu ministério e que acompanhava Paulo, estava para o que desse e viesse do ministério do apóstolo Paulo. Eles estavam unidos num só propósito e ele estava ali, exercendo o seu chamado, exercendo o seu ministério e abriu a porta da sua casa também para que o evangelho ali fosse pregado, vidas fossem ganhas. Então ele tinha um ministério glorioso, um ministério tremendo, ele tinha uma vocação. Mas olha que interessante, pessoal. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 17, assim: o apóstolo Paulo escreveu essa carta e disse: E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Eu vou ler novamente. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Chegou um momento que Arquipo deixou de exercer o seu ministério, deixou de exercer o seu chamado. Pelo qual motivo, eu não sei. Uma coisa eu sei pela história, que na época havia grande perseguição contra os cristãos, principalmente contra os líderes, contra os ministros de Deus que pregavam a palavra de Deus, que pregavam o evangelho. Eles eram ameaçados, quando eram pegos, muitos eram torturados e até mortos. Então eu não sei o motivo, mas ele deixou o seu ministério, ele deixou o seu chamado, ele deixou a sua vocação. Ele tinha até uma igreja na casa dele, como nós vimos, que o apóstolo Paulo falou, era companheiro de ministério, mas agora podemos ver que ele tinha abandonado o seu ministério, ele não estava mais atentando para o seu ministério, ele não estava mais cumprindo o seu ministério, ele se desviou da direção, ele se desviou do alvo, do projeto, do chamado que Deus tinha dado a ele. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele mandou dar um recado a Arquipo. De repente, Arquipo não queria nem ouvir mais Paulo, porque ele poderia ter falado diretamente, né, através da carta, ter enviado uma carta diretamente para ele. Talvez, trazendo para esse entendimento, ele não queria ouvir o apóstolo Paulo a respeito do seu chamado. Como tem gente que às vezes, irmãos, não quer ouvir a respeito do seu chamado. Tem pessoas, a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria casa, né? Trazendo para esse entendimento aqui, às vezes tem que vir uma pessoa de fora para falar. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele exorta a igreja a falar com ele. Ó, você precisa atentar para o seu ministério, você precisa focar no seu ministério, você tem um chamado, e essas ovelhas aí que estavam na sua casa, que você estava ministrando, e aí? Por isso, irmãos, nós devemos vigiar muito, nós que temos chamados de Deus para a obra do ministério. Nós devemos vigiar muito para não deixar o altar,
não deixar o chamado. Tem muita gente que vai se converter através do dom que Deus te deu. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. Tem muita gente fora do altar fazendo outra coisa, menos o que foi chamado para fazer, e Deus está te chamando. O Espírito Santo também está te exortando. Atenta para o ministério que Deus te deu. Volte ao início de tudo. Restaura o altar de Deus, em nome de Jesus. Diga para ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa, Senhor. Eu não quero mais ficar longe do teu chamado, do teu propósito. Cumpre em mim o teu querer. É isso que você tem que falar com Deus e é isso que você tem que fazer. Deus está falando contigo. Talvez você tenha sido um arquipo. Começou bem, chamado, cristão fervoroso, pregou até de repente abriu a porta da sua casa, né? Ou pregou em casa, pregou na igreja, ministrava aí o louvor, ministrava a intercessão. Eu não sei qual é o seu chamado, mas se você está longe dele e você não está tentando para ele, volte a exercer o chamado que Deus te deu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.